Esse hamster é o personagem que engoliu o Japão inteiro. E não é exagero. Hoje em dia é impossível você passar um dia lá no Japão e não ver esse carinha aqui ou um dos amigos dele em algum lugar. Seja em collabs com outras marcas, em embalagens de produtos, em chaveiros, bugigangas, guarda-chuvas, roupas, capinhas de celular, prêmios de gachapon, em qualquer lugar. Mas se eu te falasse que essa franquia que está dominando o Japão nunca daria certo fora da Ásia. Bora entender por quê? Nanka Chisakute Kawaii Yatsu, ou como é na tradução oficial, algo pequeno e fofo, ou como é abreviado para o seu nome oficial, Chiikawa, é originalmente uma webcomic criada em janeiro de 2020, no atualmente falecido Twitter aqui no Brasil, e que em meados de abril de 2022 ganhou um anime de episódios curtinhos que passa até hoje, tanto na TV quanto no YouTube. Só que os episódios no YouTube ficam no ar por uma semana só. Nele você acompanha as aventuras de Chiikawa, essa pequena criatura que parece um hamster, mas não é, em um mundo mágico, mas que ao mesmo tempo é muito parecido com o nosso. E você também acompanha seus dois melhores amigos, Hachiwari, que é esse aqui que parece um gato, mas não é. E o Sagi, que é esse aqui que parece um coelho, mas não é. Um dos principais pontos de venda da franquia Chiikawa é que os personagens podem ser exatamente o que você quiser que eles sejam. O Sagi, por exemplo, é um coelho, o nome dele literalmente significa coelho em japonês, mas se por algum motivo você decidir que o Sagi pra você é um cachorro, ele pode ser um cachorro, que afinal no próprio desenho em nenhum momento se referem a ele como o animal coelho. E na própria descrição oficial do personagem diz que ele apenas parece um coelho. O Hachiwari, por exemplo, parece um gato, mas nunca é dito que ele é um gato. Ou Chiikawa parece um hamster. Algumas pessoas acham que parece um urso. Pode ser qualquer um dos dois. O que você achar que ele parece, tá tudo bem, porque pra você ele vai ser aquilo. Afinal de contas, no fim eles são apenas pequenos e fofos. Na verdade, é até errado dizer ele, que nenhum personagem de Chiikawa tem um gênero ou é chamado por alguma palavra que defina um gênero. Eles são o que você quiser que eles sejam. E esse conceito funciona muito bem em japonês, já que é uma língua extremamente neutra. Existe sim uma outra palavra ali que denota gênero, denota sexo, mas são pouquíssimas, então dá pra evitar usar elas ao máximo e os personagens vão ser apenas isso. O que você quiser que eles sejam. Por exemplo, na minha interpretação, Hachiwari e o Sagi seriam meninos e Chiikawa pode ser qualquer um dos dois. Assim, se fosse pra inclinar pra algum lado, eu diria que é menina porque a dubladora é menina. Mas até aí ela também não fala muita coisa, ela só faz uns barulhozinhos e uns grunhidos, então tanto faz. Realmente não importa, porque o conceito da franquia é que os personagens são o que você quer que eles sejam, o que você precisa que eles sejam pra você. Você impõe o seu significado neles. Tanto a minha interpretação, quanto a sua interpretação, quanto a interpretação daquele cara ali estão completamente certas. Essa dinâmica faz com que os personagens sejam muito mais relatáveis à audiência e suas conexões com eles vão também muito mais além por outros motivos que a gente já vai falar daqui a pouco. Mas esse é um dos motivos que torna muito difícil quando você adapta pra fora do Japão passar essa sensação de assistir Chiikawa, sabe? O sentimento para uma pessoa ocidental, que acompanha comigo. Em inglês, por exemplo, você passa essa neutralidade usando os pronomes they, them, né? Eles, deles, que seriam o gênero neutro. E eles usam nas legendas oficiais do desenho exatamente isso. Eles também precisam fazer alguns malabarismos ali para não usar uma ou outra palavra, mas funciona. Mas ao mesmo tempo não funciona, porque, por exemplo, em português é muito mais difícil, porque a nossa língua é extremamente binária. Por mais que algumas pessoas tenham adotado uma linguagem neutra, que seria o elo-delo, adotar isso numa adaptação deste desenho seria um tiro no pé. Porque quando você usa essas palavras, elo-delo, mesmo que de forma respeitosa, tentando ser educado e neutro, você está levantando uma questão sociopolítica, mesmo que você não queira levantar uma questão sociopolítica. E ainda mais que, me corrijam se eu estiver errado, mas até onde eu tenho conhecimento, elo e delo não foram adotados como palavras de verdade na língua portuguesa, oficialmente falando. Então você acaba levantando essa questão sociopolítica, mesmo que você não queira. Então se um desenho teoricamente infantil como Chiikawa fizesse uma adaptação para uma língua como a nossa, usando elo ou delo, isso seria visto por mídias mais conservadoras
como uma lacração ou a cultura woke, por sinal já acontece nas legendas em inglês. Porém, o intuito do desenho não é defender ou levantar a bandeira do gênero neutro e da não binariedade. O objetivo dos personagens em não ter um gênero é apenas deixar eles como um quadro em branco onde você, o telespectador, pinta eles da forma que você quiser. Fazendo essa adaptação, você acaba impondo uma questão política num desenho que o objetivo é ser um escapismo da realidade só uma coisinha divertida, infantil, despretensiosa. Esse é um dos motivos do porquê a franquia não traduziria literalmente bem para o nosso ocidente. Mas existem umas questões culturais que vão muito além. Ah, mas você não falou que tem a legenda oficial e que eles usam they, then? Sim, mas não. Todo anime no Japão meio que tá na Netflix. Não tem muita escapatória. Você abre a Netflix, tem todos que você quer ver. E lá você pode assistir Chikawa, pelo menos até, acho que episódio 120, alguma coisa desse tipo. E por conveniência, tem legendas em inglês. Nem todos os animes lá têm legendas em inglês, na verdade a maioria não tem, mas Chikawa por algum motivo tem. Porém, não necessariamente essa legenda é oficial da Nagano, que é a empresa que produz Chikawa, já que a franquia não é traduzida oficialmente, então meio que é só a tradução oficial da Netflix. Mas tem mais coisas. Mas para explicar isso pra vocês, eu tenho que te contar a minha experiência com Chikawa. Antes de eu ir pro Japão, se você não sabe, eu morei lá por 6 meses, eu já conhecia Chikawa por causa da minha amiga Mimi, que é lá da Coreia. Eu vou deixar o canal dela aí embaixo, se você quiser conferir, são canais de covers de guitarra, a maioria músicas de metal ou de anime. E a Mimi adora o Momonga, que é um dos 4 personagens ali mais populares de Chikawa. Mas eu quero falar dele um pouco mais pra frente. Só que até esse meu contato com ela, eu nunca tinha ouvido falar da turminha pequena e fofa. Porém, quando eu cheguei no Japão lá em janeiro com meu pai, que foi passar 2 semanas de férias e decidiu me acompanhar, nós visitamos a Skytree, um ponto turístico, uma torre de radiodifusão, que é o segundo edifício mais alto do mundo, com 635 metros de altura, ficando apenas atrás do Burj Khalifa dos Emirados Árabes. É um local muito importante, é um marco turístico, é um lugar que recebe milhares e milhares de pessoas todos os dias. E imagine a minha surpresa quando eu descobri que até o final daquela semana estava acontecendo um evento colaborativo entre a Skytree e Chikawa. Até o momento eu não conhecia nada da turminha. Eu gostei muito do Hachiwari, porque eu vi ali e falei, nossa, é um gatinho tocando violão, super fofo, tirei uma foto, tá lá no Instagram até. Segue lá por sinal. Mas foi só isso. Comprei uma latinha de balinha de recordação e continuei ali minha jornada. Porém, isso foi o começo de algo que fugiria do meu controle. A partir daquele dia, eu comecei a perceber o cabeçudinho em todo lugar. Nos metrôs eu via ele pendurado nas mochilas, via ele estampado nas roupas. Os mercadinhos eu via em embalagens de alimentos e de bebidas. Nas ruas eu via nas máquinas de prêmio e nos guarda-chuvas dos moradores. Nas lojas que eu entrava, em collabs e em produtos Chikawa. Não dava pra escapar. E eu ficava me perguntando, como algo pode ser tão grande assim e ao mesmo tempo ser totalmente desconhecido fora daqui? Porque eu estou acostumado a acompanhar franquias que são grandes no Japão e desconhecidas fora do Japão. Como, por exemplo, Bandori, que foi o tema do meu último vídeo, então dá uma conferida. Mas nenhuma dessas franquias é grande como Chikawa. Eu lembro de estar assistindo a televisão japonesa um dia, eu acho que era na NHK, não lembro agora exatamente, e estava tendo uma reportagem sobre as vendas de Chikawa em 2023, e algumas pessoas projetavam, alguns especialistas em venda projetavam que ainda em 2024 mais produtos do hamster seriam vendidos dentro do Japão do que produtos da empresa, entre aspas, rival, a Sanrio. E isso é insano. E sim, eu digo rival entre aspas, muitas aspas, porque as franquias já fizeram collabs até. Várias vezes. Aliás, é muito fácil comparar Hello Kitty e Amigos com o Chikawa e Amigos. Ambos são franquias de mascotes brancos e cabeçudos, supostamente focados num público ali infanto-juvenil, porém as similaridades acabam por aí. Pra mim, Hello Kitty e Sanrio é muito dos anos 2000, a febre, eu digo ali, em meados dos anos 90 e 2000, enquanto Chikawa é meio que esse mesmo conceito, porém atualizado para as novas gerações. Hello Kitty foi uma febre no mundo inteiro, e querendo ou não, ainda é extremamente popular. Mas eu sinto que a Sanrio como um todo é meio que uma marca. É mais do que os mascotes em si. Ela é um estilo, é uma tendência. Boa parte do público que consome Hello Kitty companhia hoje em dia, eu sinto que são pessoas que eram crianças na época que a Sanrio bombou. Ou que pelo menos cresceram sendo influenciadas por essas pessoas. Meio que todo mundo sabe o que é Hello Kitty, mas ao mesmo tempo não sabe. Você conhece a gata, mas o que ela é? Qual é a história dela? Ela tem um lore? E não vem com a creepypasta da criança que morreu sem boca. Não.
Eu sinto que Hello Kitty meio que foi isso, um estilo, uma coisa que foi reduzida a uma marca. Assim como as pessoas gostam de Nike ou da Apple, e quando você pergunta por quê, elas não sabem muito bem explicar o porquê. E não tem problema nisso, não me leva a mal, não é uma crítica. Mas, novamente, no Japão, tem algo com Chiikawa que simplesmente agarrou o coração do povo japonês e que fez em menos de 4 anos esse mascote bater de frente com um gigante consolidado da indústria. Aliás, um fato curioso sobre Chiikawa é que ele é atrativo para todas as idades. Os designs dos personagens são extremamente fáceis de se reconhecer e de se reproduzir. Por exemplo, se eu tentar desenhar o Chiikawa agora mesmo, provavelmente vou chegar perto dele. Ficou meio torto porque eu não sou desenhista, né? Ao mesmo tempo que o design da Hello Kitty seja bem minimalista, se eu tentar desenhar ela, não vai sair tão bem assim. Realmente isso daqui não parece a Hello Kitty. Isso inclusive aconteceu na minha aula de japonês, lá na escola de japonês que eu atendi lá no Japão, que uma das professoras foi tentar desenhar a Hello Kitty e saiu uma atrocidade. Ficou uns bons minutos tentando. Falando justamente dos japoneses, está aí outro ponto que faz Chiikawa ser tão reconhecido e popular entre todas as idades. Os nomes. Os nomes dos personagens da Sanrio são nomes em inglês. Em inglês, para os japoneses, soa muito maneiro. Mas a verdade é que a maioria deles não sabe nem o que eles significam, ou até mesmo como escrevê-los. Inclusive, outra professora em outra aula foi escrever Hello Kitty em Romaji, né? Na nossa língua, em inglês. E ela ficou umas boas tentativas tentando escrever Hello Kitty. Não leva a mal, eles sabiam escrever em katakana, que é um dos sistemas de escrita do japonês, mas ao tentar escrever em inglês em si, foi meio desastroso. Por outro lado, Chiikawa em si é uma abreviação das palavras Chisakute Kawaii, que é pequeno e fofo. Hachiwari, na verdade, é um nome de tipo de pelagem de gato. Eu acho que em português seria o equivalente ao nosso frajolinha, sabe? Que vem por causa do desenho, frajola. Mas seria mais ou menos a mesma ideia do nome de pelo rajado, o gato rajado. Então existe essa pelagem, Hachiwari em japonês. Todo mundo conhece essa palavra já. E o Sagi é literalmente coelho. Momonga também é uma brincadeira com a palavra para esquilo voador. Então são nomes que são fáceis de serem reconhecidos e memorizados. Então você soma esses designs simples com esses nomes fáceis, mais o conceito que eles podem ser o que você quer que seja, sei lá, o rato, o hamster, o urso, gato, cachorro, coelho, lebre. Isso faz com que os mascotes sejam muito atrativos para as crianças, obviamente, mas também para quem cuida dessas crianças, que seriam os responsáveis, os pais e os avós. Mas surpreendentemente, a maior parcela do público não são eles, e sim os jovens adultos, porque Chiikawa é muito relatável para esse público, já que suas historinhas refletem bem as coisas boas e os problemas da vida na sociedade japonesa. Nossos bichinhos vivem em uma terra mágica, mas nessa terra mágica, comidas deliciosas surgem do chão e podem ser encontradas em todos os lugares. Comidas essas que, porventura, são pratos típicos do Japão, ou doces e produtos do dia a dia, que são conhecidos por todos os japoneses, de uma forma que a experiência dos personagens fica relatável aos telespectadores, quando eles comem um daqueles produtos pela primeira vez, ou experimentam preparar ele de um jeito diferente. Isso que Chiikawa faz me lembra, por exemplo, o que o Paulo Moreira faz aqui no Brasil. Paulo Moreira, se você não sabe, faz webcomics, faz tirinhas, ele é extremamente popular. E o jeito que os personagens do Paulo fazem e as referências que eles fazem são coisas muito brasileiras e ficam muito difíceis de se traduzir para fora do Brasil. E eu acho que uma dessas coisas únicas da experiência de ver Chiikawa aqui é até fácil de entender para nós brasileiros. É um episódio onde Chiikawa e Hachiwari estão discutindo qual é a forma correta de se beber Yakult. Isso porque a gente tem Yakult aqui no Brasil, mas é tipicamente japonês. E a piada do episódio é justamente que o Sagi vai lá e morde o fundo do Yakult e começa a aspirar o líquido pelo fundo. Tem outra mini saga dos episódios, por exemplo, que fica muito difícil para nossa cultura, que é onde Hachiwari pronuncia o nome de um macarrão instantâneo, um lamen instantâneo, que se chama charumera, como charimera. E a piadinha ali é que Chiikawa tem muita vergonha de corrigir o amigo. Por que isso seria tão engraçado? Por que 4 episódios nisso? Bom, acontece que essa foi uma das primeiras tirinhas que já foi publicada de Chiikawa, e é feita justamente porque esse é um erro de pronúncia muito comum nas crianças japonesas. Elas pronunciam charumera como charimera. Isso faz com que seja muito relatável, porque todo mundo já foi essa criança, ou conheceu uma criança que fez isso, ou sei lá, tem um filho que fala desse jeito. Esse tipo de conteúdo também é uma via de mão dupla para a economia japonesa. Revivendo os sabores e a nostalgia da infância, muitos produtos locais acabam se beneficiando da divulgação e acabam voltando para o mercado e se fortalecendo, porque muitas dessas marcas são locais e não tem toda essa força para bater de frente contra uma Elma Chips ou uma Coca-Cola. Então elas acabam ganhando bastante destaque, tanto pela familiaridade do dia a dia quanto pela nostalgia, já que muitas dessas marcas são vendidas nas lojas de R$1,99,
do Japão. Aquelas lojas de bairro, sabe quando você assiste um anime que tem as crianças, elas vão naquelas lojas de doce? Outra questão também é que o Japão é um país com um controle sanitário dos alimentos muito grande. Isso faz com que muitos lugares que você coma sejam extremamente baratos e tenham ingredientes de extrema qualidade, sempre bons e frescos, fazendo que até as barraquinhas mais suspeitas que você veja na rua tenha comida boa. Então essa ideia de uma terra mágica que a comida brota do chão é uma analogia meio que ao próprio país. Mas essa não é a única analogia, obviamente. Na verdade, a vida dos nossos personagens não é só alegria. A maior parte do tempo, Tikal e seus amigos, na verdade, estão trabalhando em pequenas tarefas, como coletar frutas, cortar grama, matar monstros e por aí afora. O sistema de trabalho do mundo pequeno e fofo é uma analogia à cultura do arubaito, ou do baito, do emprego de meio período no Japão. Cerca de 38% dos adultos no Japão não têm um emprego fixo e trabalham apenas em arubaitos. E mesmo a outra porcentagem da população, onde os baitos não são a fonte de renda deles, quase todos eles já trabalharam em um durante a adolescência ou durante a faculdade. Porque culturalmente falando, ali quando você é adolescente e você já pode começar a trabalhar em baito, é comum que os pais simplesmente parem de te dar essas coisas, presentes, etc. e falam para você ir trabalhar no arubaito, para você se integrar melhor na sociedade e aprender a importância do dinheiro. Faz parte da cultura, é uma experiência que todos passaram por. Então você vê aqueles personagens ali fazendo a mesma coisa que você faz ou fez, juntando pequenas quantidades de dinheiro ao longo de aventurinhas e episódios para poder comprar alguma coisa que eles queriam muito, como uma câmera ou uma lança nova, ressoa profundamente com o sentimento de crescer no Japão, de ser japonês. E isso e outras coisas do cotidiano do país entram muito nas aventuras. Por exemplo, tem um episódio onde o Chikawa e Hachiwari estão estudando para tirar a carteirinha de catador de grama, porque assim eles podem pegar tarefas de catação de grama mais evoluídas, vamos dizer assim, e ganhar mais dinheiro com isso. Outro episódio, por exemplo, é quando o Chikawa acorda com sono e ele vai fazer a ginástica matinal, que aliás é uma coisa que passa nas rádios do Japão todas as manhãs. Eles tocam músicas e instruem exercícios para você se esticar e se aquecer durante a manhã antes de ir para uma rotina de trabalho. Então você vê o Chikawa fazendo aquilo, ressoa com você naquele momento, e a piada ainda por cima é que eles estão dançando ao som da música que toca em todos os mercadinhos japoneses, basicamente. Ou quando, por exemplo, eles gostam tanto de um grupo idol dentro do universo deles, que é o Pajama Party, e eles compram as fantasias do Pajama Party para usarem. E logo em seguida tem que salvar eles de um pato gigante que sequestrou eles. Esse é um tema bem recorrente das aventuras dos pequenos e fofos também. Como sem motivo nenhum, a vida deles vira de cabeça para baixo. E geralmente no final dessas aventuras não tem lição nenhuma para ser aprendida, além do fato que às vezes merda acontece. Acho que uma dessas pequenas aventuras que me deixa bem é o episódio que Chikawa encontra um bichinho numa caverna e adota ele. Ele passa, sem brincadeira, uns 7 ou 8 episódios cuidando desse bichinho, desenvolvendo uma relação com ele, mostrando como é o dia a dia deles, coisas engraçadas sobre ter um bichinho, até que em um dia, de repente, um monstro vira um Jojo bombado gigante e tenta devorar eles. E a parte que eu acho que mais pega é que no fim da pequena aventura, Chikawa se culpa por aquilo ter acontecido, como se ele ter virado um monstro fosse culpa dele, e não do monstro por ser um monstro. Ou, por exemplo, no arco da carteirinha de puxador de grama que eu comentei, Chikawa falha umas 2 ou 3 vezes tirar a carteirinha em diversos momentos da história. Eu acho que até agora ele não conseguiu, aliás, mas o Hachiwari conseguiu de primeira. E segue meio que uma dinâmica do Hachiwari não sabe se é justo ele comemorar enquanto o amigo não conseguiu. E vai desenvolvendo essa trama sobre pequenos dilemas do dia a dia que você experiencia. A maioria das aventuras são extremamente relatáveis em sua base. E justamente, na maioria do tempo, eles estão trabalhando e se ferrando, e a parte feliz nas historinhas é quando eles podem fazer pequenas coisas do dia a dia, como comer algo muito gostoso, como um lamen especial depois de ter falhado numa prova, ou dormir na casa dos amigos. São historinhas que mostram que mesmo algo pequeno e fofo também sofre as mesmas coisas que você, mas também encontra prazer nas mesmas pequenas coisas que você. Isso gera uma motivação para muitas pessoas, principalmente para o público dos jovens adultos, que está integrando em um mercado de trabalho, está ingressando em um mercado de trabalho extremamente tóxico, popularmente tóxico como o mercado de trabalho japonês, numa sociedade onde existem diversas pressões sociais. Ver que aqueles bichinhos passam pelo mesmo que eles gera uma conexão, gera realmente uma energia, um motivo para continuar. E eu sinto que, voltando ao assunto da Sanryu, é meio que o efeito contrário. A Sanryu te entrega personagens fofos e fantasia, um escapismo, que funcionava muito bem no começo do milênio, mas não entregava nada muito profundo, não entregava uma história ou uma coisa mais sombria. As gerações atuais
Eu sinto, e meio que é um consenso entre geral que discute mídia moderna, mesmo os mais jovens são muito mais pessimistas, vivem num mundo muito mais pessimista. E isso é refletido no Japão também, principalmente nos animes que são populares hoje em dia. Antigamente, quando eu tava crescendo, os animes que eram populares eram Naruto, One Piece, Dragon Ball, animes onde você resolvia tudo com esforço e o poder da amizade. Enquanto hoje em dia, os animes que são populares nos jovens e da minha idade, quando esses animes eram populares, são coisas como Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Kaiju número 8, que são animes onde os personagens no fim vencem, mas até vencerem, eles perdem tudo que eles tinham. A vitória vem com grandes custos, quase nenhuma recompensa. Geralmente, a recompensa da vitória é só se livrar do problema que estava acontecendo na história. Só que a jornada acaba deixando eles mais quebrados e destruídos do que quando eles começaram. Chikawa justamente entrega essa fofura do escapismo, só que sutilmente ele mistura com a realidade cruel e dolorosa que é a vida adulta. E acaba funcionando muito bem no Japão, porque ele usa elementos da cultura e da vida cotidiana japonesa. E funciona relativamente bem também em outros países da Ásia. Apesar de nenhum país da Ásia ser parecido com o Japão, porque ele é meio que uma coisa única, os pilares da cultura coreana são até que parecidos. E eles são parecidos ao ponto de os problemas sociais da Coreia serem geralmente os mesmos do Japão. Só que pior. Carga horária de trabalho abusiva? Lá é pior. Machismo? Lá é muito pior. Pressão familiar? A alta taxa de pessoas se arrastando pra cima? A Coreia tá muito acima do Japão nas listas. E por muito, aliás. Então faz sentido que esses aspectos da cultura também atinjam os coreanos. E eu sei que na China também Chikawa é muito popular. No caso, eu não conheço nada da China para poder falar ou opinar alguma coisa, então deixo a sua interpretação. Mas apesar de serem populares nesses lugares, não é esse pilar monumental da cultura japonesa moderna que Chikawa se tornou. E eu preciso te lembrar novamente, Chikawa tem só 4 anos. E eu sinceramente acredito que esse é só o começo. Esse pequeno ser que se parece com um hamster, mas não é, tem muito ainda para crescer, aparecer e expandir dentro do território do Japão. Mas eu não acredito que vai funcionar muito fora de lá. Beleza, na Ásia até que funciona, mas por esses pequenos motivos que eu fui te contando ao longo do vídeo, eu acho que fica difícil espalhar para fora dali. Claro, a vida às vezes é tensa e cruel e algumas situações são sim relatáveis no mundo inteiro, mas os cenários, a comida, os diálogos, as referências são todas extremamente japonesas. Por exemplo, o episódio mais recente, o 199, enquanto eu estou gravando esse vídeo, é sobre Hachiwari estar com uma música na cabeça dele que ele não lembra de onde é. E aí eles ouvem no rádio essa música tocando. E é uma música que, sim, que eu ouvi e falei, é uma música velha, não sei, deve ser alguma música popular. E acontece que é muito mais enraizado na cultura dos caras do que parece, porque a música, na verdade, vem de um comercial de incenso de mais de 10 anos atrás, que justamente virou esse meme da cultura dos caras, porque todo mundo ficou com a música do comercial na cabeça. Como você adapta essa piada, essa referência? É tipo assim, 30% de todos os episódios. E a questão da tradução também vai muito além do elo-delo ou qualquer coisa desse tipo. Tem muitas questões culturais. É um desenho extremamente infantil por fora, mas é muito complicado, por exemplo, num país católico como o Brasil ou qualquer um da América Latina, você explicar essa criatura aqui. O Momonga é, na verdade, um demônio. O Momonga não é um esquilo voador. Não porque ele parece, mas não é. Isso também. Mas, na verdade, ele é um demônio. Ele é um yokai. E essa criatura roubou o corpo do esquilo e trocou de alma com ele. E é isso. É o fim. O Momonga que você vê nos episódios é o monstro que roubou o corpo do esquilo. E você acha que ele volta? Que tem alguma conclusão? Não. É isso. Muito sádico, na minha opinião. Eu acho bem tenebroso. Eu acho que apesar de todas essas barreiras culturais, essas questões assim que podem fazer ser difícil de apreciar a obra, acho que vale a pena você gastar ali um tempo do seu dia com Chikawa. Agora com o Twitter banido no Brasil eu acho meio difícil, mas existiam vários perfis que tweetavam os episódios, até porque cada episódio tem 1 minuto e 30, mas a maioria deles era com legendas em inglês, é uma coisa que não é popular aqui no Brasil. Então se você não sabia japonês ou inglês era bem difícil de assistir. Mas se você por acaso sabe inglês, ou sei lá, japonês, vai saber, né? Eu acho que vale a pena sim, bota sua VPN no Japão, não para acessar o Twitter, porque isso pode dar um problema atualmente, mas na Netflix mesmo, e assiste com legendas em inglês. Os episódios da Netflix são compilados, não são os episódios de 1 minuto e 30, então eles compilam para episódios de 7 minutos. Não o canal de rap de anime.
Aliás, eu faço música de anime que não é rap e não é cringe, então vai conferir, por favor. Eu acho que não vão ser todos que vão fazer isso, acho que uma parcela muito pequena de vocês vai se interessar. Mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu sei que eu gosto bastante e meio que é um fenômeno cultural quando você tá no Japão, você se sente na Chikawa Fever, você quer gostar dos bichinhos. Eu dei uma acalmada, felizmente, quando eu voltei pro Brasil, mas eu ainda gosto bastante deles, tenho um carinho enorme. E eu sei que quando eu visitar de novo o Japão no futuro, eu vou acabar comprando mais produtos. E eu mal posso esperar pra ver até onde essa franquia vai por lá. Fico feliz que você ficou até aqui me ouvindo falar dessas coisas pequenas e fofas. Muito obrigado. Tchau. 焼けたパンにバター塗り塗りやんだ